Quem tem depressão, em torno de 1 a cada 3 tem pelo menos um problema por uso de álcool. Uma pessoa que tem depressão, ela não deveria beber nada. Uhum. Por quê? Porque quem tem uma doença como depressão, o álcool, a gente não deve... Não é que podemos considerar como um agravante, é que é um agravante. Você pode ignorar esse fato ou aceitar ele. Ele é muito bem fundamentado como um fator que piora a depressão. E piora também a resposta a medicamentos para a depressão. E piora, inclusive, a resposta à psicoterapia. Por quê? A própria terapia que a pessoa vai fazer, ela exige, é um processo de aprendizado. E como o álcool diminui o sono REM, que serviria também para a consolidação da memória, você diminui o efeito da psicoterapia e da medicação, né? Álcool interage com antidepressivo? Não, não é esse o problema. É raríssimo. Que é maior... Não é o antidepressivo que interage. A pessoa que está tomando antidepressivo até pode ficar mais sensível e ficar mais embriagada, dependendo do antidepressivo e a sensibilidade. Mas esse é o menor problema. Então, o álcool, não tira o efeito e outra do coisa antidepressivo, mas predispõe à depressão. Predispõe à depressão. Exatamente. Daí piora os fatores. E quem tem transtorno por uso de álcool, metade tende a ter depressão. E aí a gente tem outro fator que é importante ser dito, é que geralmente quando vem alguém para mim, muitos colegas encaminham, né? Quando vem de um colega, é uma pessoa que tem uma dúvida diagnóstica e não tem como fazer um diagnóstico de depressão numa pessoa que está bebendo pesado. Sim. Porque pode ser o sintoma depressivo secundário ao álcool. E às vezes a pessoa para de beber e ela começa a não ter prazer nas coisas, né? Ela começa a sentir que a vida é meio chata. E às vezes ela fica com medo de parar de beber porque a vida vai ser muito chata. Quando ela tá bebendo, ela consegue... Porque o álcool distorce essa sensibilidade ao prazer. A distorção. Só que se ela fica sem beber durante 1 semana, 2, às vezes 3, às vezes na internação tinha que ter paciência, assim, né? Peraí, vamos medicar agora ou daqui a pouco? A gente esperava um pouco, que a pessoa melhorava, antes mesmo de dar o remédio, por exemplo, né? Em alguns casos, porque o álcool ele causa sintomas depressivos, ele pode causar até sintomas indistinguíveis de outros transtornos. Por si só. Por si só. Por si só. Quer dizer, o simples fato dele ter ficado sem o álcool já pode trazer uma melhora ali nos sintomas depressivos. E são 6 os sintomas mentais que podem ser causados pelo álcool diretamente. A CID-11 traz isso de uma forma bem legal, que são... Pode ter um transtorno psicótico, delírio, pode ter disfunção sexual, transtorno de humor, como já falei, problema de sono e ansiedade. Podem ser causados diretamente pelo álcool. Acho que tem uma pergunta aí, quer ver? Passa a próxima, Bru. Álcool e ataques de pânico, tá vendo? Tem notado uma relação entre meu consumo de álcool e ataques de pânico. Isso é comum? Existe uma relação direta entre álcool e os transtornos de ansiedade? Existe. A média entre os vários transtornos de ansiedade é que 1 para cada 3 também. 1 para cada 1 para cada 3 também. É muita coisa. É muita coisa. Só não é maior que o TDAH. Que a última revisão do Faraone mostrou que o principal era o TDAH. O que é interessante é que essa pergunta deve ter sido feita por uma mulher. Por quê? Provável. A maioria da comunidade são mulheres. É um número maior feminino. O que acontece? Dos transtornos de ansiedade, geralmente, só um deles costuma ser primário, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, que é a fobia social. Tive vários pacientes que tinham um alcoolismo muito severo e tal, vai tratar, era muito mais fácil. Melhorou a fobia social, não bebeu mais. Bem fácil para ele. O que aconteceu? Ele era um alcoolista. Porque era primário, era fobia social. Ele foi beber para lidar com a timidez excessiva. Com a timidez excessiva. Só que o transtorno de pânico e o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, eles costumam vir depois. Costumam vir, o álcool vir antes desses transtornos. Né? E aí acaba tendo em paralelo. A pessoa bebe, o álcool dá ataques de pânico, né? Não é só a maconha que dá ataques de pânico. Exatamente. Por quê? Porque o álcool é como se fosse um remédio para ansiedade, sei lá, um tarja preta. Não sei se o pessoal sabe, mas o álcool, se ele fosse vendido em farmácia, precisaria de receita. Sim, tarja preta. Mas na padaria, não.
E aí o que acontece? Ele dá rebote, porque ele é um remédio daqueles que poderia tratar a ansiedade, mas ele é um remédio ruim. E aí ele dá rebote. Aí no dia seguinte a pessoa, ele aumenta o GABA, no dia seguinte sobe glutamato, a pessoa fica mais acelerada, mais adrenalina mais alta. E o álcool também aumenta a sensibilidade ao cortisol, né? É como se a pessoa tivesse, fica muito hipervigilante. E então o álcool e o pânico estão muito próximos. Né? Sempre no dia seguinte, em geral. Até quarta-feira, se a pessoa bebe no final de semana. Sim, mas sempre depois. E a pessoa fala, não, mas na hora eu não senti nada. Na hora nada. Né? E aí eu bebo no dia seguinte, quando começam os sintomas da ansiedade a aparecer, eu já bebo de novo. Aí eu tô bebendo porque eu não quero sentir aquele mal-estar. É verdade. Em geral é isso. E o que eu escuto muito isso. Não é o que eu mais vejo? A pessoa fala, Vitor, sabe o que é? Eu fico muito ansioso até quarta-feira. Aí quinta-feira começa a melhorar. Aí sexta-feira bebe. Quinta-feira é o dia bom para quem tem problema com álcool. 72 que bebe só quinta, sexta, o sábado tá top, o domingo já começa a cair de novo. Começa a cair de novo. Por quê? Diretamente efeito do álcool. Sim.